A seção 2. Equipe multiprofissional como instrumento de melhoria de cuidado da criança com câncer, com a doutora Anice Yolanda Nunes Maia, psicóloga da área de saúde e atuante no contexto hospitalar na área de oncologia pediátrica, que irá tratar sobre a reflexão e compreensão dos processos de adoecimento e suas complicações na vida da criança com câncer e seus familiares. Bem-vinda, doutora Anice. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Eu agradeço em nome da Olga e da doutora Sandra Emília a oportunidade de estar aqui para fazer essa fala. O meu tema que foi incumbido para mim falar é este que já foi anunciado. Eu sou a Anice, sou psicóloga do CPC, atuo junto com mais 2 outros colegas. Então, cumprimento de forma muito especial todos os participantes, já sabendo que o conteúdo deste evento colaborará em muito para a formação profissional. Pois bem, vou trazer essa temática sobre a reflexão e compreensão do processo de adoecimento e suas implicações na vida da criança com câncer e seus familiares. A primeira coisa a destacar são as representações sociais do câncer, ou seja, uma simbologia que foi agregada a essa doença ao longo dos séculos e que hoje, no século XXI, é papel de todos nós profissionais fazermos uma boa educação em saúde para que o câncer seja encarado como uma doença. Mas é fato que os reflexos de todos esses estigmas ainda recaem, sobretudo, para quem tem um filho diagnosticado com câncer. Esses autores que eu menciono aqui abaixo no slide, eles trazem que um diagnóstico de câncer em um filho ou uma filha traz uma sensação de subversão da ordem natural da vida. Então, nós temos internalizado a ideia de que de crianças e adolescentes esperamos que cresçam, que realizem os seus projetos, os seus sonhos, às vezes muitos até sonhos também partilhados pelos pais. Então, esse sentimento dessa subversão é muito forte. Sobre a temática do câncer infanto-juvenil, até como fruto de uma pesquisa realizada no próprio CPC, observou-se que ele é uma doença, o câncer é uma doença ainda pouco conhecida na faixa etária pediátrica. Na amostra que nós pesquisamos, durante um ano de entrada de novos pacientes no nosso hospital, os 5% apenas desses pais e mães sabiam da existência de câncer em crianças e adolescentes. Então, a maioria associou a outras doenças comuns na infância. Então, podemos dizer que o câncer, tem um conhecimento aí por parte da população ainda com muito espaço a ser trabalhado. E também, por conta, talvez, dos 2 componentes anteriores que foram relatados, o diagnóstico de câncer é um fato que envolve estresse, incerteza e muitas expectativas. Geralmente, o sentimento expressado pelos pais de uma criança com câncer é de que é de medo, de culpa, figurativa daquela própria imagem da síndrome de Damocles, de estar com uma espada amarrada sobre a cabeça com um fio de cabelo, desculpa. Passei sem querer. Então, devido às representações sociais, devido ao forte estigma que a doença tem, o impacto psicológico nos pais que recebem a notícia é bem considerado. É um fator que a equipe de oncopediatria precisa, em primeiro lugar, acolher e lidar com essa dimensão.
é diferente ter um filho diagnosticado com câncer do que ter um filho diagnosticado com outras patologias sobre as quais não recaem tanto estigma. Prosseguindo. Quais são, então, as especificidades de uma doença que ocorre, né, na faixa etária pediátrica, neste caso, abordando o câncer? A primeira questão a destacar é que nós, equipe de oncopediatria, estamos lidando com seres em pleno desenvolvimento. Então, nós vamos ter crianças de todas as idades, adolescentes e os seus pais, que são adultos. Então, realmente, nós somos uma equipe que lidamos com todas as idades, né? Talvez não lidemos tão fortemente com idosos, mas com essas outras etapas da vida nós lidamos. E quando falamos dos pacientes, é importante destacar que, tendo crianças em tão diferentes idades, elas vão ter reações diferentes e exigir da equipe também um olhar diferenciado. Por se tratar de crianças e adolescentes, a doença também provoca a interrupção de processos básicos importantes para o seu desenvolvimento, destacando aqui a escolarização e a socialização, né? Processos até estruturais para o desenvolvimento psicológico futuro. São pacientes que têm uma relação de dependência com a família, né? Dependem financeira e emocionalmente, socialmente, não gozam de toda a autonomia como um adulto, né? Não têm a figura da capacidade civil, mas também se expressam vontades, expressam desejos, né? Então, a relação da criança com os pais é uma relação muito forte, muito simbiótica. Como pequenos e pequenas, né, cidadãs e cidadãos, são seres que têm a proteção do Estado, né? Então tem uma série de garantias e direitos em torno deles. E também, por estar nessa faixa etária, tem irmãos que são também afetados nas suas relações com essa criança doente, com seus pais. Eu preferi começar a falar pelos pais, né? Eu vou começando a falar sobre o impacto na família e depois já trago o impacto nas crianças e adolescentes. Até porque a comunicação, a recepção, né, da equipe de oncopediatria, ela se dá por igual, né, no esforço de fazer o melhor acolhimento para os pais e para a criança, mas geralmente é com os pais que vai travar as primeiras conversas, os primeiros diálogos, né? E eles serão até nossos parceiros para a gente conseguir chegar à criança. Então, de uma forma, né, no âmbito psicossocial, se observa que existe uma redução da renda familiar, né? Geralmente um adulto perde a sua função econômica, a sua função de provisionamento de recursos em casa, porque vai precisar acompanhar a criança, e é acompanhado por um aumento de despesas, é uma situação inversa, perda de renda versus o aumento de despesas, que com certeza, mesmo com o suporte das políticas públicas, despesas de diversas naturezas surgem. Existe uma desestruturação da organização familiar, haja vista que nós temos muitos pacientes do interior do estado, e mesmo que sejam aqui da região metropolitana, é fato que os primeiros meses de tratamento, ou primeiro ano, vai requerer uma presença muito frequente no hospital, na internação, na quimioterapia sequencial, no hospital dia, e isso vai fazer com que esse cuidador principal, que geralmente é a mãe, nós temos pais, avós, mas geralmente é a mãe, vão precisar, né, se afastar bastante de casa, além de apresentar uma reação emocional que mostre força, porque tem os outros para dar conta, né? Então, tem essa desestruturação da organização familiar, o afastamento do cuidado com os outros filhos, que é bem difícil, e
redução, né, de todas as tarefas de socialização dessa família, né? Muitas delas nos dizem que depois do tratamento do filho só saem para o hospital. Então, geralmente deixam de ir para uma visita a um parente, né, fazer essa conexão tão importante. No início do diagnóstico, muitas vezes tem a família tem um núcleo de apoio presente, porém, com o passar do tempo e a continuidade das demandas do tratamento, geralmente há um risco dessa rede de apoio ficar pequena ou não ter condições de suprir todas essas necessidades. A relação conjugal, ela é afetada tanto pelo estado emocional, né, dos cônjuges, como, sobretudo, daquele que está mais próximo do cuidado do filho, o afastamento, o estresse, né, o medo, o cansaço. É também um período em que a religiosidade aflora com uma intensidade muito grande, então, ou na forma de um conflito, que às vezes nós percebemos, ou numa busca mais fortalecida pela religiosidade e espiritualidade. Portanto, né, os principais autores que estudam o impacto psicológico do câncer em crianças e adolescentes e suas famílias vão nos trazer diretrizes de compreensão que seguem a teoria do desenvolvimento humano, né? Pelo fato de lidarmos com crianças em todas as idades, de 0 a 19 anos. Então, uma boa referência para ser trazida aqui para a jornada que eu escolhi foi a da Vale Ramalho, em que elas fazem uma revisão e trazem algumas evidências, né, dos principais impactos que são notados. Então, começando dessa faixa etária da primeira infância, né, de 0 a 2 anos, essa faixa etária em que a criança passa de ser um bebê até atingir a fala, né, a linguagem, saber se comunicar, não precisando mais tanto expressar choro ou movimentos, mas já nomeando as suas necessidades. Então, eu não vou me delongar pelo tempo, mas todos os que estão aqui presentes sabem de quantos aspectos são desenvolvidos e evoluídos nessa período de 0 a 2 anos. De um modo geral, o que a gente pode demarcar é que a principal demanda dessa fase que a criança necessita de uma estimulação sensório-motora, é a criança que precisa explorar o ambiente por meio dos seus sentidos, né? Por meio de tocar, de andar, de sentir, de empurrar, de morder, né? Até para atingir também a sua capacidade de deambular, precisa de estimulação. E também, do ponto de vista psíquico, precisa desenvolver bem esse senso de confiança básica, o senso de que alguém cuida de você, né? Que esse bebê é querido e é cuidado, que mesmo nos intervalos onde não há presença física desse cuidador, vai se construindo a ideia de uma presença afetiva, de uma confiança de um adulto implicado e responsável pelo cuidado, né? Tirar a criança dos ciclos de desconforto e colocá-la num ciclo de conforto. E com isso é uma idade muito importante para se construir os vínculos estruturantes, né? Os vínculos psicológicos estruturantes. A doença traz, né, agressão ao corpo, crianças dessa idade vão ter mais sensibilidade a lidar com a dor e com a presença de estranhos, né, de adultos estranhos nesse ambiente, né, vão certamente vivenciar mais frequentemente esses estágios de desconforto causado pelo tratamento.
Os pais, né, são atingidos justamente no dano ao processo de construção desses papéis parentais, dessa etapa, tão importantes, né, são processos vinculares importantes e estruturais. Muitas vezes dificuldade de manter o vínculo, de se manter a continência, a relação com a criança nos momentos de dor, e também um risco muito grande de esgotamento físico, de estresse, pode ocorrer, né, nesse processo de adoecimento. Prosseguindo. De 3 a 5 anos, essa criança também, não vou me delongar, mas é uma fase em que várias habilidades e competências existe um ganho, né, de vários desses aspectos desenvolvimentais. Cito aqui a autonomia, autocontrole, essa emancipação física mais simbiótica da mãe. Por outro lado, o crescimento da imaginação, dos aspectos cognitivos, faz com que a criança esteja muito centrada em si, muito egocentrada, e também com uma certa tendência a achar que aquilo que ela pensou pode ser o resultado, o fato pode ser consequência desse pensamento. Então, a doença pode causar nessa criança culpa e vergonha, né, por não estar correspondendo, por exemplo, a essa iniciativa. Criança dessa idade é aquela criança que às vezes quer ir buscar o celular do pai para mostrar que sabe ir, né, que gosta de se comunicar, aparece diante do adulto como essa criança assertiva. Então, muitas vezes a doença causa culpa e vergonha, dificuldade de comunicar sintomas, e justamente essa ansiedade dessa faixa etária por não conseguir mostrar tanto, não ser essa criança tão assertiva, não ser essa boa criança para os pais, ser uma criança que muitas vezes pode tirar os pais de casa, ela percebe aquela comoção, né, da necessidade de fazer arranjos de familiares difíceis. De 3 a 5 anos, para os pais, o risco é de eles não conseguirem sustentar essa relação devido ao adoecimento da criança, essa relação de afeto, mas ao mesmo tempo de autoridade, de estímulo ao desenvolvimento. Então, pode ter um risco dos pais regredirem essa criança como um mecanismo de compensação, às vezes com falta de limites, e perda dos pais de proporcionar esse apoio e autoridade. Por exemplo, a criança vai precisar fazer um acesso venoso, ou fazer um exame mais invasivo, a capacidade de prover o suporte, de continuar nessa cena e ter afeto, mas também ter uma capacidade de exercer essa boa autoridade e apoio para a criança. Prosseguindo, a faixa etária de 6 a 11 anos é um processo que a criança é demandada por estar, é chamada faixa etária plena da escolarização, sabe-se que ela entra na escola um pouco antes, mas é a fase plena, né, onde a socialização é fundamental, onde a afirmação das competências sociais e um forte desenvolvimento, é uma idade em que há um forte desenvolvimento da autoestima e autoimagem. É a idade dos amigos, né? É a idade de sair com os amigos, encontrar, chamar um amigo para brincar em casa, de começar a se relativizar. A criança saiu daquele período do egocentrismo, ela começa a se comunicar de forma muito mais relativa com o outro. A doença traz a interrupção escolar, que é um grande prejuízo para a socialização, nessa fase em que a criança tem, né, valoriza muito os amigos, por ela se sentir, né, inadequada entre os pares, e a criança nessa faixa etária tem uma ideia muito grande do preconceito, e tem um impacto na autoestima e autoimagem, que gera insegurança e medo. As crianças tratadas no CPC, curiosamente, elas às vezes gostam de mostrar suas fotos antes do adoecimento. Então, lidam muito mais claramente com essa ideia de preconceito, da não aceitação do outro, do olhar do outro. De 6 a 11 anos, para os pais, nessa faixa etária, a gente tem uma possibilidade dos pais não se sentirem muito bem terem certas limitações em relação à comunicação sobre a doença,
não sabem se contam para a criança, se envolvem, em que medida, né, inserem essa criança na comunicação. Às vezes sentem dificuldade de auxiliar a criança contra o preconceito, às vezes também passa a sofrer esse preconceito num transporte coletivo, na vizinhança, há muitos relatos desse tipo. Não sabem também muito como apoiar a criança no luto pela interrupção escolar e esse afastamento das crianças. E, por outro lado, às vezes, os pais se sentem muito responsáveis, né, por o tratamento dar certo, aquilo que lhes cabe fazer. Então, às vezes, eles têm medo de estimular essa criança, de permitir algumas coisas e causar uma pior ou uma recaída. Na faixa etária da adolescência, o adolescente está num processo de plena expansão, né, onde tem o chamado ganho de identidade, né, a configuração dessa identidade pessoal, uma grande valorização do corpo, da imagem corporal, uma ruptura com o universo familiar no sentido de independência de pensamento e de visão de mundo, né? É uma idade das relações afetivas, né, de começar a formação aí de pares, essa busca e da afirmação também das questões ligadas à sexualidade. O câncer nessa faixa etária traz a perda de autonomia, fortes danos à imagem corporal e a esse autoconceito que é próprio de ser desenvolvido na adolescência, riscos do adolescente não ter elementos e motivação para aderir ao tratamento e medo do futuro, que para eles já se configura quase que no patamar de um adulto. Eu diria que a criança até mais ou menos 10, 11 anos, ela não tem tanto essa preocupação com o cerceamento do futuro, com tipo o fim dos sonhos pela doença, o adolescente já tem na medida, né, parecida com a do adulto. Os pais de adolescentes correm o risco também de regredir esses meninos e meninas, né, de limitar muito a sua autonomia e de ter um medo excessivo dos comportamentos típicos dessa idade, por exemplo, um garoto ou uma garota fazendo tratamento, o risco que ele teria se for namorar, né, se for ter relações íntimas, né, se tiver alguma liberdade ou outra de sair, de comer determinadas coisas que gosta, etc. Então, a ideia, de um modo bem geral, que toda a equipe de oncopediatria precisa ser parceira dos pais. Os pais são também né, um segmento de cuidadores, aí um pouco diferenciado, mas são importantes, imprescindíveis cuidadores também. E o princípio central é não tornar esse período do adoecimento uma lacuna, um hiato. Simplesmente a criança adoeceu e é como se ela deixasse de existir para outras dimensões da vida, e isso não é concebível, né? A criança vai continuar se desenvolvendo apesar de com o adoecimento, né? Então é importante trabalhar com os pais em parceria com eles, adaptá-los da melhor forma possível aos seus papéis de pais de crianças e adolescentes com câncer, porque são pais que entraram no universo e vão aprender a ser esses cuidadores assertivos, esses pais assertivos para essas novas demandas, né? Então, a ideia é procurar minimizar os riscos que o adoecimento traz e estimular o desenvolvimento mais próximo possível do esperado. Também não dá para se delongar, deixo aí para quem quiser fazer algumas perguntas nesse sentido, mas é muito importante que essa criança e esse adolescente se insiram num rol, né, numa gama de atividades que favoreçam o seu desenvolvimento global e não os tornem apenas um paciente. Um respeito à religiosidade e à espiritualidade, né? Um respeito no apoio, né? Respeitando a diversidade de crenças, com postura, né, supra-religiosa, quando até precisa visita de um religioso da crença da família, né, ao hospital, isso é importante, e também fazer parceria com essas pessoas ligadas à religião e à espiritualidade, até para momentos muito específicos desses pais, das vivências que eles passam. Com os pais também a gente precisa destacar que a equipe né, de oncologia pediátrica muitas vezes tem situações atípicas ou situações minoritárias, mas que quando ocorrem causa
é um nível de tensão, que é a questão, né, de uma postura antagonista entre os pais e o tratamento da criança. A equipe geralmente entra com a mediação de conflito. Eu vou precisar só um instantinho para recarregar o meu computador. Só um minutinho aqui. E, nesse sentido, eles vão precisar, né, de uma assistência que proporcione. Eu peço aqui desculpas, eu estou precisando me mover, porque eu estava com uma extensão que não está funcionando. Mas vou ver aqui o outro. Pronto. Então, assim, quando ocorrem esses casos limítrofes, esses casos extremos, a equipe chega a acionar a rede de proteção da criança e do adolescente, o conselho tutelar, o juizado, e fazer esse processo, né, de mediação entre essa família e a instância judicial. Mas a equipe sempre tenta o diálogo até entender o último recurso exaurido. Seguindo, outra área importante é da comunicação. Um certo tabu, uma certa pergunta que paira no ar é se crianças e adolescentes devem saber que têm câncer e devem conhecer aspectos da sua doença. E sim, a gente tem inúmeras evidências científicas mostrando, né? Ou então, crianças e adolescentes podem conversar sobre esse medo de morte, né? Essa questão da morte, do morrer, essa questão que envolve, né, esse fantasma, esse medo que paira quando se adoece de câncer, né? Pais familiares podem falar abertamente disso. Então, no processo de comunicação, é importante que a equipe, com auxílio do serviço de psicologia, ajude a que as pessoas possam ventilar, falar sobre o que lhes acontece. Esse é o caminho mais profícuo para que se possa ajudá-los. Nessa comunicação diagnóstica, é importante perceber o modelo de comunicação que a família adota. Às vezes, tem famílias que têm muito medo de contar para as crianças qualquer coisa. Respeitar esse poder e direito dos pais neste quesito específico. Respeitar também essa relativa autonomia, a importância de saber o que a criança quer saber, né? E esperar esse momento certo, sem quebrar a autonomia dos pais, mas fazendo aliança com os mesmos. Então, a gente trabalha a comunicação, né, muito mais a partir do que os pacientes demandam, de forma lúdica e participativa. Intervenções com o paciente, eu já vou me encaminhando para uma conclusão. É justamente essa premissa importantíssima. Qualquer equipe de oncopediatria não pode transformar essa criança apenas numa criança doente, paciente. Mas entender que a criança continua submetida ao desenvolvimento global de todas as suas áreas, né, de desenvolvimento. Então, trabalhar com criança e adolescente é a recuperação para esse equilíbrio, seu processo, de forma individual ou em grupo, proporcionar apoio escolar e educacional e os projetos vários que relacionem, né, a criança com esse universo de pertença cultural. E é isso. Essa foi minha fala, tá? Essa foi minha fala. Eu agradeço bastante a oportunidade. Acredito que tenho deixado aqui os principais elementos. À guisa de uma brevíssima conclusão, olharmos bastante para a criança doente de câncer de uma forma integral, não a reduzindo a um paciente simplesmente, mas a assistindo em todas as suas áreas do desenvolvimento normal e auxiliando a família a fazer essa travessia difícil de lidar com a doença que, além de estigmatizante, impõe e necessita de um tratamento longo e agressivo. Muito obrigada e boa tarde a todos os presentes.